Olá, meus amores, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Eu tô aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou dar continuidade à nossa sequência de ensinamentos básicos para ganharmos mais consciência energética ainda. A minha proposta aqui com esse trabalho, ou uma delas, né? Porque sempre surgem outras. Mas a minha principal proposta aqui é conseguir, ao longo desses papos, dessas conversas informais que a gente tem aqui, expandir de alguma forma o conhecimento a respeito dessa dança mágica, incrível, extremamente poderosa, criadora de vida, que é a dança energética. O campo energético, ele é um espaço de criação, de relação, um espaço de vida constantemente aberto, pulsando movimento, pulsando possibilidades, porque movimento energético é possibilidade de abertura de caminho, abertura de ideias, encontro com soluções. Muito do que a gente busca está pulsando no nosso campo energético, só que não, obviamente, de forma material. Está pulsando ainda numa forma, numa estrutura primordial. Eu gosto muito de usar essa palavra quando eu penso no campo energético, que é uma estrutura primordial ainda de tudo aquilo que a gente pode ou não trazer para a matéria, manifestar. É óbvio que o campo energético não é só isso, mas ele tem essa função básica de ser o espaço para a gente co-criar no mundo. Então a gente conhecer mais, a gente entender mais como é que funciona o processo do campo energético, que não é o meu, não é o seu, não é o nosso. Apesar da gente estudar dessa forma, vocês sempre vão me ouvir falar, né? O meu campo, o seu campo. Na verdade, é um campo coletivo, onde não existe essa separação. O que separa o meu movimento do seu é a orientação da frequência energética que a gente vibra em cada momento. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho aqui. Eu já tenho 2 outros episódios aqui onde eu falo sobre frequência energética. Se eu não me engano, posso estar contando errado, eu não sou muito boa em exatas, eu posso estar contando errado, mas eu acho que esse é o terceiro, onde a gente fala mais a fundo, vai mais a fundo nessa questão da orientação energética, porque eu sei que surgem muitas dúvidas. Tem um episódio aqui que eu explico por que essa é a grande chave da construção material, da manifestação, da cocriação, chama como você quiser aí, aqui nesse plano, nessa dimensão, a gente entender como funciona o nosso campo energético e como a gente pode frequenciar, modular o movimento, vai acabar nos conduzindo a uma manifestação mais adequada com aquilo que a gente está intencionando. Olha só o que eu falei. Você pode manifestar de uma forma mais próxima daquilo que você intenciona. Isso não significa que tudo que você intenciona vai se manifestar e nem tudo que se manifesta está relacionado diretamente com a sua intenção. Mas quando a gente começa a prestar atenção na orientação da frequência energética, aquilo que a gente está fazendo com a nossa energia, aí a gente ganha um poder pessoal mesmo, muito significativo. A gente ganha uma liberdade maior para a gente poder capturar e processar os eventos do mundo de um lugar diferente. Isso eu já acho que é a primeira manifestação que a gente tem que conseguir, de alguma forma, sempre buscar ampliar a nossa conexão com isso, porque a gente ganha liberdade. Quando a gente entende o movimento do nosso campo energético, a gente começa a orientar a frequência desse campo
de forma a trabalhar em conjunto com as nossas intenções, a primeira coisa que a gente manifesta na nossa vida, pode ser que o vizinho, o colega ali do lado nem repare nisso, mas tá tudo bem, porque a primeira coisa que a gente vai manifestar é liberdade, essa liberdade de poder escolher como que a gente vai se derramar, o que a gente vai derramar e de que forma a gente vai derramar a nossa energia no mundo. A gente vai poder escolher como que nós vamos lidar com os protocolos da vida. E, muito mais do que isso, a gente vai começar a ganhar uma inteligência maior, que vem de outros lugares, né? São inteligências superiores mesmo, que vem de um outro lugar, justamente porque a gente sai do movimento reativo, né, que orienta a nossa frequência, porque muitas vezes a gente está inconsciente, a gente não está reparando, mas a gente está reativamente obedecendo um sistema que é colocado para a gente na nossa orientação energética, né? Então a gente já não tem a liberdade, a gente já está obedecendo de forma reativa a um condicionamento ou uma necessidade do momento, a gente não exerce a nossa capacidade de escolha que existe. Mesmo nas piores situações, a gente pode escolher uma orientação da nossa frequência energética de acordo com aquilo que a gente intenciona com mais vontade. E isso é que começa a gerar manifestações que podem surpreender a gente. Não estou dizendo que você vai acordar com um Porsche na garagem. Ia ser bom, né? Ser bom assim. Não, eu não queria um Porsche. Eu vou contar para vocês. Eu não queria um Porsche. De pessoa IPVA do Porsche. Essa é a ideia do pobre que não deixa de ser pobre. Ele pensa no IPVA. Ai, caramba, se eu ganhei um Porsche, eu vou ter que pagar IPVA dessa tranqueira e agora eu tenho que pôr gasolina num Porsche. Um Porsche deve consumir gasolina pra caramba, né? Não é ecológico também. Eu vou ficar me sentindo mal. Não, um Porsche eu não quero materializar. O que será que você aí quer materializar? O que será que para você é suficiente, é bom, vai te trazer prazer, vai te trazer alegria e mais do que isso, você vai poder gerar benefícios para as outras pessoas, né? O que será que você pode começar a manifestar quando você começar a orientar a tua frequência energética? Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber é exatamente isso que eu acabei de falar do Porsche, né? O quanto a gente pensa pequeno. Também volto a dizer que não está relacionado com esses desejos materiais imensos. Pode estar, se você sonha com Porsche, está tudo bem. Se você vai ficar tranquilo em pagar o IPVA do Porsche, vai colocar gasolina, tá ótimo. Mas vocês percebem que quando eu pensei no Porsche, eu trouxe uma série de limitações. E como que eu vou orientar a minha energia para conseguir um Porsche se eu tenho todas essas limitações, né? Já talvez não seja o melhor caminho para mim. Talvez seja melhor intencionar morar numa cidade onde eu não preciso nem de carro, né? Uau, isso ia ser incrível. Isso já tem muito mais a minha cara. Isso já me deixa feliz. Isso já me deixa muito mais contente. E justamente por conta disso, tem muito menos resistências para eu orientar a minha energia em direção a isso. E essa é uma das primeiras coisas que a gente pode começar a observar quando a gente está orientando a nossa energia. O quanto a gente tem resistência até mesmo para as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente sonha. Será que o que a gente sonha é realmente o que encaixa na nossa vida? É realmente o que combina com a nossa estrutura interna? Tem algumas coisas que a gente vai ao longo da vida buscar, manifestar, que pode não ter necessariamente a conexão que a gente está esperando com aquilo que a gente está desejando. Mas muitas vezes ali envolvidos com o processo, a gente começa a reagir a ele sem ganhar essa consciência. Por exemplo, vamos supor que você está buscando manifestar na sua vida nesse momento uma nova experiência profissional. Você quer para você uma nova experiência profissional, seja para ganhar mais, para ter mais tempo, para trabalhar de uma forma mais conectada com a tua essência, seja lá o que for.
Você pode começar a movimentar a tua energia intencionalmente para que inteligências superiores comecem a atuar nos seus campos e trazer para você uma série de insights, ideias, ânimo, disposição, abertura de caminho mesmo. Efetivamente a gente pode desejar isso. Você vai começar de alguma maneira a orientar a sua energia para que ela corra em direção a esse lugar que você está querendo alcançar. E quem me conhece sabe que eu acredito que esse lugar também de alguma forma já está esperando a gente. Também já está aguardando o encontro para uma série de outras sequências de eventos poderem acontecer. Só que esse lugar, ele não tem ainda uma cara definida, né? Ele está sendo criado justamente com essa nossa orientação energética, com o quanto a gente consegue orientar a nossa força em direção àquilo, a nossa força energética mesmo, a nossa atenção, o nosso movimento cotidiano da frequência, porque é isso que vai, de alguma forma, orientar os nossos campos para que eles fiquem abertos, para a gente poder ter as ideias, poder ter a disposição, poder conduzir o processo de uma forma que seja tranquila para a gente e para os outros que estão ao nosso redor também. Tudo isso está relacionado com essa orientação constante. Só que quando a gente começa a fazer essa orientação, surgem as resistências a essa orientação. A primeira delas, que eu acho que todo mundo conhece, é o medo, né? O medo do novo, o medo do que eu vou encontrar, o medo do que pode acontecer. A gente não tem ideia, mas esse medo, ele impede a gente das orientações mais simples. Até mesmo aquele movimento de guardar uma meia hora, 1 hora por dia para estudar uma habilidade nova para a gente poder pensar numa transição, por exemplo. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue estruturar o nosso tempo e muitas vezes a gente acaba gastando ele com coisas que nos conduzem numa direção que não tem nada a ver com o que a gente prioriza, que vai colocar a gente depois para lamentar isso, né? Sempre. Mas a verdade é que a gente não consegue orientar nem o nosso tempo, nem a nossa atenção para aquilo que a gente está buscando, está almejando, por conta dessas resistências. E muitas vezes essas resistências, elas acabam tomando da gente, né? Até o sonho que a gente tinha. Então, não é que é difícil fazer a transição, não é que é complicado, não estou dizendo que seja fácil, tá? Estou dizendo isso. Mas algumas vezes a gente vai perceber a dificuldade de diariamente ir orientando os nossos caminhos, as escolhas que a gente faz em direção àquilo por causa das resistências. Uma delas é o medo, mas pode ter outras. Pode ter milhares de outras resistências atuando nesse momento, colocando a gente para reagir àquela circunstância de uma forma que não é a orientação que a gente intenciona. E eu sei que existem muitas técnicas por aí que vão ajudar a gente a trabalhar com as resistências, né? Para a gente poder tirá-las do caminho e assim a gente conseguir orientar a nossa energia, a nossa frequência de uma forma mais adequada. Agora, eu gostaria de sugerir para vocês nesse episódio de hoje que a gente fizesse um caminho que liberasse essa questão de um ou outro propósito de manifestação. Porque eu sei que muita gente chega nessa ideia de deixa eu trabalhar minha energia para ela ficar vibrando de uma forma mais adequada para eu conquistar alguma coisa. Um amor, um trabalho, uma viagem, uma casa, para melhorar de saúde, seja lá o que for. E tá ok, todos os desejos são genuínos nesse sentido, tá, gente? Não tem um bom, não tem um ruim. Tem aqueles que podem conduzir a gente mais rápido para aquilo que a gente está buscando e tem aqueles que não, mas são possibilidades, tá? É importante a gente se livrar um pouco também do julgamento de que a gente tem que desejar só coisas super elevadas, né? Porque isso é muito relativo. A gente tem que começar a entender que todo mundo vai para esse caminho,
muito guiado por isso. Até para a espiritualidade também, grande parte das pessoas se conduzem no primeiro momento ou porque estão doentes, ou porque perderam o emprego, perderam uma pessoa querida, ou estão prestes a... Enfim, até para a gente se aproximar da espiritualidade, muitas vezes a gente é conduzido por esses desejos que não cabe a gente julgar se é certo ou errado. Mas a verdade é que a gente chega muitas vezes intencionando uma ou outra coisa, aí a gente percebe as resistências que a gente tem para trabalhar em função de conquistar aquilo, né? Desde as resistências, as questões mais práticas, até mesmo a orientação, porque as coisas se misturam, né? Não sei se vocês já repararam, mas as construções da vida se misturam com as construções energéticas. Então, quando eu paro, por exemplo, para estudar uma nova habilidade, para eu poder fazer uma transição de carreira mais segura, mais tranquila, então para isso eu tenho que definir 1 hora por dia de um estudo X, sei lá, que eu preciso fazer. E eu não consigo, isso é uma construção da vida, isso é uma construção material, isso é uma construção de ordem, de organização mesmo, de tempo, de produtividade, não é? É uma construção da vida. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar pegar nossa atenção, nosso farol de atenção, e vai orientar nossa atenção para aquilo durante 1 hora, não é? Quando eu estou fazendo esse movimento, eu estou fazendo o quê? Uma orientação da minha frequência energética também. Por isso que as coisas se misturam. Por isso que muitas vezes a gente fala de construções da vida e fala de construções da orientação energética, tá? Então essas coisas se misturam. Para eu fazer, de repente, uma atividade física que vai me melhorar a saúde todos os dias, eu vou ter que fazer uma reorientação da minha frequência energética para ela me ajudar, me auxiliar e naquele momento eu conseguir vibrar uma energia melhor, até mesmo para eu ter o ânimo para ir lá e fazer aquela atividade física, né? Não só o ânimo, mas eu acho que muitas vezes a gente vai até mesmo sem a vontade, mas a gente vai vibrando essa abertura para aquilo que a gente precisa fazer, que é diferente de quando a gente não tem essa abertura. Mas voltando à questão das resistências, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vê as resistências daquilo e a gente começa diretamente a lidar com aquelas resistências para tirá-las do caminho para a gente chegar em um lugar. E a minha sugestão com esse episódio, ela vai além disso. Eu gostaria de sugerir a vocês começar a trabalhar com essa orientação de frequência em todas as atividades de vocês, em todas as construções comuns da vida, para que a gente ganhe prática, para que a gente fique mais forte, mais treinado nesse processo de orientar a nossa atenção. Lembra que teve um episódio lá atrás em que eu falava que essa era a moeda mais cara que existia no mundo, né? A nossa atenção, que onde a gente derramava a nossa atenção, multiplicava, acontecia um processo de cocriação imediato, a gente começava a se relacionar com aquilo, então aquilo abriu um campo, um espaço de criação imediato, e que isso, por conta disso, a gente estava oferecendo poder para aquilo que a gente direcionava a nossa atenção. Lembra, tem um episódio aqui onde eu falo bastante sobre isso, né? Pois é, aonde a gente derrama a nossa atenção, ganha um poder dentro da nossa vida. Aonde a gente vibra a nossa energia, ganha esse poder dentro da nossa vida. Pode não ser para todo mundo, mas dentro da nossa vida tem um poder, porque afinal a gente está pegando o nosso combustível, que é a nossa energia, e derramando em cima disso. É natural que nesse processo a gente encontre algumas dificuldades por conta das resistências. Só que se a gente fica muito tempo, às vezes, envolvido com essas resistências, a gente pode acabar se perdendo do mais simples, do mais fácil, vamos dizer assim, que é o processo da reorientação. Existe uma base fundamental para a gente começar a mexer, e é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, que ajuda sim a gente a ganhar uma consciência maior para a gente poder estruturar a frequência energética de uma forma mais bem intencionada, vamos dizer assim, tá? Para a gente conseguir intencionar aquilo de acordo com aquilo que a gente está buscando. Também já teve um outro episódio aqui onde eu dei algumas dicas, né? Onde eu falei sobre uma tríade importantíssima para a gente ganhar pernas mais fortes, para a gente ter um campo de energia mais forte. Lembra que eu falei disso?
Porque não adianta nada a gente tentar reorientar um fiapinho de energia, né? Um toquito de energia assim. Você tem aquele negocinho ali para você trabalhar. Como é que você vai reorientar aquilo? Como é que você vai lidar com aquele trocinho de energia que você tem ali? Não, você vai ter que ampliar aquilo, você vai ter que expandir essa energia. Você vai ter que potencializar a energia que você já tem para ela vibrar com força. E aí tem um outro episódio onde eu falo sobre essa tríade, né, que eu considero, e isso acompanhando ao longo de muitos anos de trabalho, são 3 as grandes potências que a gente precisa trabalhar na nossa vida para a gente se tornar cada vez mais forte, com pernas mais fortes para lidar, pernas no sentido metafórico, tá? Para a gente poder correr com força, né, nesse plano energético, que é a criatividade, a sexualidade e as relações genuínas, né, onde a gente pode dançar a nossa natureza relacional com força. São 3 potências que quando a gente trabalha, a gente potencializa isso na nossa vida de forma consciente, concentrada e disciplinada, a gente começa a ganhar pernas energéticas mais fortes. E existem as atividades pontuais, que sempre ajuda muito, né? A meditação, as práticas que vão orientar de alguma maneira, nos ajudar a orientar a nossa energia de forma bem direta, né? Bem pontual mesmo, dentro de uma situação, né? Então, tem os mantras, tem a própria meditação, o yoga, outras práticas, né, milenares que a gente tem, ou não, modernas, enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer de forma pontual como uma atividade que transforma vidas. Isso é verdade, transforma vidas sim. A meditação é um desses exemplos. Mas só a meditação, às vezes, começa a pedir outras movimentações, e por isso que eu falo dessa tríade tão importante, né? A gente precisa, quando levanta da meditação, quando a gente desperta daquele estado meditativo, a gente precisa também, de forma coerente, começar a construir e fazer escolhas que conversam com essa proposta que a gente começou ali. Eu acredito que a própria meditação vai com o tempo fazendo grandes transformações, mas isso demora. A gente pode começar o trabalho paralelo antes, né? Junto com esses processos, né, mais pontuais. E a consciência, o exercício da expansão da consciência, que é a proposta desse episódio aqui, que é a gente começar a usar de cada momento que a gente vive para a gente conseguir orientar a nossa frequência. A gente não precisa esperar só aquele momento que a gente está fazendo a visualização para ganhar o Porsche, né, para morar em outra cidade, para conquistar aquele amor incrível que a gente está buscando. Sei lá qual que é o seu desejo aí. Fora dessas situações, a gente já pode começar a praticar essa consciência maior de orientação da nossa posição energética no mundo. Dentro das filosofias orientais, e em muitas delas isso é bem parecido, existe uma coisa que é chamada de quebra, né, de protocolo. É quando o ser comum se transforma num ser rebelde, ele vira um rebelde social, ele já não obedece, ele quebra com os protocolos e ele vira um agente ativo da transgressão, da transcendência, né? Ele rompe com todos os condicionamentos que prendem a gente na dor, no sofrimento, na ignorância. Então ele se transforma num rebelde, né? E quando a gente fala dessa visão desse agente, a gente imagina o quê? Alguém que não obedece regra nenhuma. O cara não tá nem aí, ele aparece na festa da família de Natal, sabe? Vestido do jeito que ele quer, com as companhias que ele quer, ou nem aparece na festa para quebrar totalmente o protocolo mesmo.
A gente imagina que esse agente rebelde, né, esse movimento que quebra a conexão com os protocolos, as conexões tradicionais, ele é um libertino, né? Ele é aquele ser que não obedece realmente nenhum padrão social. E isso até pode acontecer em algum nível, mas na verdade, muito antes desse agente libertador começar essa reconfiguração da vida dele, ele precisou começar desse comecinho aqui, que é exatamente essa consciência dele de como ele vai orientar a frequência energética dele para poder criar o mundo que ele quer. Então não é só a roupa que a gente escolhe, o sapato, a atitude, a resposta que a gente vai dar. É essa orientação da nossa frequência. A gente muda o mundo lá fora para poder mudar a nossa frequência energética. Sendo que o caminho contrário, além de mais fácil, costuma dar melhores resultados. Então eu compro uma roupa diferente, faço uma maquiagem diferente, vou num lugar diferente, aí eu sinto que a minha energia está sendo orientada de uma forma diferente, não é assim? Não é assim que a gente muitas vezes estimula as coisas acontecerem na nossa vida? A gente mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de atividade, tá errado? Não. Só que é um caminho que pode muitas vezes nos deixar assim na mão. Em algumas circunstâncias isso pode parar de acontecer ou a gente não conseguir sustentar por muito tempo. O agente rebelde que quebra a estrutura protocolar, que quebra a conexão tradicional e condicionada com a vida, é aquele que dentro dos eventos, dentro das situações mais comuns, escolhe fazer diferente. Ao invés dele pegar um negócio com a mão esquerda, ele pega com a mão direita. Ao invés dele ir por um caminho A, ele vai pelo caminho B. Ao invés dele responder o ego dentro de uma situação que está cobrando dele um posicionamento, ele vai pelo caminho contrário. Ao invés dele replicar aquilo que a linhagem, a ancestralidade dele faz sem pensar, ele faz diferente. Ao invés dele comprar e de consumir dentro de uma estrutura social extremamente cruel e radical, né? Ele vai por um caminho diferente, ele faz escolhas diferentes. Isso tudo são movimentos que um agente rebelde dentro da sociedade começa a fazer. Ele começa a orientar os recursos, e aí a construção de vida se assemelha à construção energética. Ele começa a utilizar das pequenas escolhas que ele tem para perceber na prática como que as coisas encaixam, como que as coisas encaixam para ele. E quando a gente começa a fazer isso de forma constante, a gente vai perceber que é muito mais fácil lidar com as resistências, sem precisar transformar o mundo ou a resistência para se libertar dela. É quando a gente começa literalmente a fazer uma escolha diferente diante da resistência. A gente não precisa brigar com ela, a gente não precisa descobrir de onde ela veio, a gente não precisa nem necessariamente tentar transformar, ressignificar aquilo. Muitas vezes a gente vai consumir muito da nossa energia fazendo isso, que não é errado, volto a repetir, tem uma função, mas a gente pode ter outras opções. A gente pode quebrar o protocolo de obediência, aquela resistência, e fazer pequenos movimentos. A gente não acredita no pequeno movimento, né? A gente acredita só no macro. A gente acredita no momento que a gente sai do trabalho, assina o divórcio. Nossa, gente, eu quase derrubei o lustre agora. Ai, como eu sou dramática, caramba. Mas é isso, na hora de assinar o divórcio eu já levei o braço pra cima, porque eu já tô acostumada a assinar o divórcio. Onde assino o divórcio? Ai, agora eu estou livre. Não tá. Não tá bem. Não tá. Eu posso dizer isso pra você por experiência própria. Se a gente não ganhou uma consciência rebelde nesse sentido de começar a quebra das estruturas que realmente alienam a gente da nossa essência, a gente não está livre. A gente vai assinar 15 divórcios, vai trocar de profissão 250 vezes,
Vai ganhar o Porsche, vai perder o Porsche, vai ter dinheiro para o IPVA, não vai ter dinheiro para o IPVA, vai ter isso, a gente vai estar sempre nesse ciclo. Por isso que uma das questões mais importantes quando a gente pensa na questão da orientação frequencial, energética, é a gente entender que a nossa energia vale ouro, é uma moeda extremamente poderosa. E quando a gente começa a orientá-la nos pequenos movimentos, a gente vai perceber que na hora de atuar nos movimentos maiores, a gente já tem pernas mais fortes. A gente já consegue e já sabe como faz essa orientação. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, bem comum, que eu recebo muita mensagem. Rita, eu não consigo parar de pensar nos problemas, eu não consigo orientar a minha atenção para aquilo que eu tenho que fazer, eu só fico pensando nos problemas. O que são esses problemas? Vamos imaginar que são essas resistências. Sei lá qual que é o problema, pode ser qualquer um. O problema pode ser a ansiedade, o problema pode ser a falta de dinheiro, o problema pode ser alguma questão física mesmo até, né? Sei lá. Você tem uma resistência à orientação frequencial, né? Então isso talvez seja das questões que eu mais recebo. Como é que eu faço para deixar de ser assim e começar a ser aquela pessoa 100% focada, né? Já tem um ideal aí atrás, né? Já tem a sombra aí de um ideal que é um protocolo social, uma ideia que a gente tem também do que é a perfeição, né? A gente não pode esquecer disso. Pode ser que não encaixe com a gente, pode encaixar com o nosso vizinho aqui do lado, mas com a gente não encaixa. Pode ser que eu nunca seja essa pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Aonde eu aperto para restartar o sistema? Não tem como. Eu vou ter que aceitar algumas coisas. Só que no meio daquela tentativa da gente vencer as resistências, eu preciso ser diferente, eu tenho que começar a fazer diferente, eu estou esquecendo que eu estou abrindo mão de quebrar o protocolo nas pequenas situações. Literalmente, trazer essa expansão da visão do mundo para dentro da minha vida. Quando eu falo nessa rebeldia, não é ir lá e eu vou fazer alguma coisa bem desconcertante aqui, não, gente. Essa rebeldia é justamente a gente enxergar o que ninguém está enxergando. A gente vibrar uma energia que ninguém está vibrando dentro de um momento. É a gente abrir o olho lúcido para poder ver além do que a realidade está apresentando para a gente. Só isso já é uma quebra imensa no protocolo que tem aí fora no sistema. Só nesse momento em que você olha para os seus problemas, que você olha para as suas situações e você decide, ok, até hoje eu senti, vibrei e vivenciei as coisas dessa forma, mas a partir de agora eu vou escolher reorientar um assunto por vez, com paciência, com amorosidade, a minha energia para fluir de um jeito diferente. Eu não vou mais resistir a isso, eu vou permitir que isso fique aí, só que eu vou fazer um movimento de orientação da minha frequência energética diferente. Em cada um desses pontos. Esse movimento, gente, ele começa a gerar na nossa vida uma grande revolução. Se você soma isso, aquelas estratégias pontuais, a meditação, que é uma excelente, né, um excelente componente aí para você colocar em qualquer ponto da sua vida, né? Uma prática que vai te despertar a contemplação do mundo, né, seja ela qual for. Você vai começar a ter olhos para o mundo diferente por conta daquela prática, né, que seja um trabalho artístico, um trabalho espiritual, que seja um trabalho, enfim. Você começa a trabalhar aquela tríade maravilhosa de conexão com a sua natureza primordial, através da criatividade, da sexualidade, e começar a trabalhar nos seus relacionamentos de forma genuína. Quando você começa a fazer isso, você não precisa se preocupar se você vai fazer a transição do seu trabalho, se você vai encontrar um amor, se a cura da sua questão vai chegar. Porque vai chegar. Você começa a manifestar coisas diferentes. Não estou dizendo que vai chegar o Porsche lá na garagem, volto a repetir. Pode ser que você comece a manifestar coisas que façam muito mais sentido para você do que os seus desejos. Mas isso já é um assunto para um outro episódio, né? O que a gente manifesta está conversando com o quê?
Com o nosso ego, com os nossos desejos, com aquilo que a gente busca, ou com algo maior que está movimentando a gente em direção à nossa evolução, né? Esse processo, gente, da gente ganhar esse olhar mais lúcido para cada vivência, ele pode acontecer a partir de 3 movimentos simples. Então, vamos lá. Você é aquela pessoa que me passou a mensagem dizendo: Rita, eu não consigo parar de pensar nos meus problemas e eu não consigo orientar minha frequência energética para aquilo que eu almejo. Primeira coisa, pensa que essa orientação da frequência, ela não precisa acontecer 100% perfeita. Você não precisa ganhar parabéns estrelinha, uau, vibrei hoje o dia inteiro dentro de uma frequência top, master plus, sucesso absoluto. Para quem? Que orientação é essa que você está fazendo? É para as pessoas aplaudirem? É para você se sentir bem só? É passando por cima de tudo aquilo que você carrega dentro de você? Não adianta isso. Mas eu percebo muita gente fazendo a qualquer custo, a qualquer preço, mas eu vou vibrar diferente. Não é bem assim. Às vezes esse vibrar de uma forma orientada com aquilo que você intenciona é só ficar em silêncio, é só ficar em paz, é só parar de reagir às resistências. Não é necessariamente começar a frequenciar alguma coisa incrível. Por isso que eu não acredito nas trocas de frequência assim. Hoje eu tô com raiva, peraí, deixa eu ver qual que é a frequência que eu vou escolher. Eu não quero mais a raiva que não combina com esse sapato que eu tô usando. Eu quero outra. Eu quero uma frequência da felicidade plena. Me dá aí, por favor. É assim que as pessoas lidam com a orientação de frequência, né? Funciona? Numa plataforma superficial, sim. Tem dia que ajuda, né? Tem dia que ajuda muito. Mas, até um sapato novo tem dia que ajuda muito, né? Agora eu tô pensando nisso, o sapato novo ajuda muito. O cabelo novo ajuda demais. É uma alteração na orientação, só que a gente tem que começar a pensar que a gente não vai conseguir sustentar isso para a vida. A gente não vai conseguir mudar isso e sustentar isso para a vida. Eu tô falando aqui de uma mudança, gente, real, oficial na sua vida. De você começar a chegar nessas situações e, primeiro, parar de almejar aquela vibração X, o Y, Z que está na moda, que todo mundo curte, que é a de paz e amor, sucesso absoluto, porque eu sou uma pessoa próspera. A gente trabalha nesse sentido e muitas vezes tem visualizações, tem até mantragens que são muito potentes nesse sentido. Eu não desconsidero isso como uma possibilidade, ok? Eu só estou dizendo que como estilo de transformação de vida, sim, fica uma coisa cansativa pra caramba, porque realmente você não se transforma nesse agente que lida com a quebra protocolar de uma forma tranquila. Não, você sempre vai precisar desse monte de recursos e de sapatinhos novos e de cortes de cabelos novos para você fazer isso. E é isso que a gente tem que se liberar. A gente não precisa dessas coisas. A gente tem uma natureza interna livre. A gente só precisa acessar essa natureza. E soltar esses protocolos, esses condicionamentos todos. Então, quando você está naquela situação que você não consegue parar de pensar nos problemas, eu estou dando um exemplo, tá? Mas pode ser outro. Pode ser outro. Pode ser no caso, por exemplo, que eu falei do Porsche, né? Que eu vou ficar pensando no IPVA. Oh, meu Deus, eu ganhei um Porsche. Que sacanagem, agora eu vou ter que pagar esse PVA pro resto da vida, né? Nesse momento eu estou resistindo a alguma coisa que está acontecendo na minha vida por conta de uma ideia muito inteligente, no caso, né? Um PVA de um Porsche, acho que dá para sustentar uma pequena aldeia, né? Acho que dá, né? Um pequeno agrupamento de pessoas, com certeza dá, né? Com certeza. Uma comunidade, sem dúvida, né? Garantir a educação de uma comunidade num ano e PVA de um poste com certeza consegue fazer. Mas enfim, eu já estou entrando numa outra questão. Você está vendo, né, como que a mente faz? Ela vai correndo justificar a sua resistência ao Porsche. A gente vai justificar com uma belas justificativas ainda. Vem até com fotos, com imagens, né? Com aquelas imagens de drone descendo, assim... as resistências trabalhando dentro da gente. As resistências são poderosas, gente. Você tá ali, na boca do gol, querendo orientar a tua frequência energética e as resistências estão trazendo essas imagens de drone ainda, com fundo musical,
sabe, com legenda em várias línguas, para você poder ficar completamente conectado com ela. Você não consegue entrar naquela frequência que você quer. Então a primeira dica: solta o ideal do que é essa frequência. Não se preocupa nesse lugar onde você vai chegar. Confia na tua natureza livre, próspera e muito sábia, que ela sabe para onde ela vai te conduzir. E não é a gente, muitas vezes, o melhor piloto para esse automóvel. Deixa a natureza te guiar em direção à frequência mais adequada para aquele momento. Seja para você cumprir uma tarefa, realizar alguma coisa que você precisa, ou simplesmente começar a orientar realmente o seu dia a dia. Também solta as resistências, deixa os filmes com drones, com efeitos especiais, deixa isso tudo chegar. Vai chegar e vai passar. Eu vou dar para vocês 3 dicas que eu acho que funcionam muito nessas situações. A primeira: diminui a velocidade de tudo que você está fazendo. Do pensamento, do sentimento, diminui a velocidade. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito eficiente quando a gente diminui a velocidade da nossa respiração. Quando a gente começa, primeiramente, a prestar atenção na nossa respiração, aí ela vai começar a ficar mais lenta, mais tranquila, e a gente já diminui a nossa velocidade na vida. Diminui a velocidade entre o momento que você começa a fazer alguma coisa, efetivamente você pensa, eu vou fazer alguma coisa, e o momento que você realmente, ativamente começa a fazer aquilo, né? O momento que você tem o desejo de fazer e o momento que você faz. Diminui a velocidade nisso. Ao invés de você ficar desesperado porque seus pensamentos não te deixam orientar a sua energia ou fazer aquilo que você quer, diminui a sua velocidade. Vai pegar um copo de água, respira, presta atenção na tua respiração, diminui a velocidade do teu corpo, que a velocidade da mente também começa a diminuir. Desse lugar mais tranquilo, desse lugar onde a velocidade já está menor, isso pode, tem dia que vai acontecer em 5 minutos, tem dia que vai demorar 15, tem dia que não vai acontecer, e tá tudo bem, você vai usar de outros recursos. Você pode diminuir a velocidade fazendo uma atividade física, você pode diminuir a velocidade fazendo alguma outra atividade que te coloca no estado de fluxo, enfim. Mas você vai diminuir a velocidade das coisas, da vida, sabe? É importante a gente parar e respirar. Quando a gente fez isso, a gente diminuiu a velocidade, a minha segunda sugestão para você é que você solte dos detalhes que estão ao seu redor e pense no espaço que está acolhendo aqueles detalhes. Vou dar um exemplo. Imagina que você chegou na sua sala. Tem um sofá na sua sala. Quando você entra na sua sala, você repara no espaço livre, no espaço aberto que é a sua sala. Você repara no oxigênio que tem naquele espaço. Você repara na luz que tem naquele espaço. Você repara no movimento do teu corpo atravessando o espaço da sala. Não, você olha o sofá, você fica focado no sofá e tudo que você quer é correr e jogar o teu corpo cansado em cima do sofá e ficar abraçado com ele. Essa é a nossa obsessão pelos objetos. Essa é a nossa obsessão pelos detalhes. A gente não olha o espaço aonde os detalhes estão acomodados, aonde os eventos estão acontecendo. A gente não percebe o campo imenso que existe em torno daquilo. A gente só olha para aquilo, é aquilo que a gente... daquilo. Eu preciso cumprir com essa tarefa, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de sentir, eu não consigo... A gente fica preso nesses pontos. A minha segunda sugestão, a primeira é diminuir a velocidade para você conseguir fazer isso, que é observar o espaço. Você pode inclusive fazer essa técnica com o espaço que está ao seu redor mesmo. Deixa eu ver esse espaço, deixa eu olhar o céu enquanto espaço, né? Não ficar procurando os passarinhos, não que tenha algum problema você procurar o passarinho, você pode procurar. Mas entenda que a ideia aqui é você soltar o evento num espaço maior. Você perceber o teu corpo repousado na cadeira, naquele momento que você diminuiu a velocidade,
e como a vida é muito maior do que tudo que está acontecendo com você nesse momento. Quando a gente observa os espaços, a gente percebe o tamanho da vida escondida nesses espaços. Presente, né? Escondida não, presente dentro desses espaços. Eu não sei em que cômodo você está ouvindo esse áudio, mas dentro desse cômodo tem um campo gigante de energia pulsando, vida. E esse campo, ele é muito maior do que qualquer circunstância que você pode estar arrastando para cima e para baixo aí na sua vida. Aquilo que está te consumindo. É o sofá dentro da sala aquilo, sabe? Quando a gente solta o sofá, não é que ele vai deixar de existir, não é que a gente vai deixar de sentar nele, a gente não vai começar a não ver o sofá, ele não vai morrer pra gente, porque a gente vai, por um instante, entender que aquele sofá só existe também por conta desse espaço, desse campo maior. Dentro dessa consciência maior do momento que eu estou vivendo, a minha natureza livre e sábia, ela já está falando, opa, peraí, vamos supor que sou eu que estou nesse exercício, tá? Diminuí a velocidade, comecei a reparar nos espaços. Aí imagina que a minha natureza fala assim, opa, pera, a Rita deu uma brecha aqui, hein? Ó, ela parou de ficar doida aqui no meio da situação, ela parou, agora é hora da gente começar a manifestar as inteligências para ela conseguir acessar alguma coisa além do que ela acessa normalmente, do que ela está condicionada. Gente, a nossa natureza tem fome de se apresentar na nossa vida. Só que a gente não dá espaço, a gente está focado no sofá, eu preciso alcançar aquele sofá para me jogar nele. E é no espaço que a nossa natureza consegue encontrar a ressonância, né, para ela se manifestar na nossa vida. Por isso que a meditação é tão importante. Essa prática que eu estou ensinando para vocês é uma prática meditativa, mas não precisa nem chamar assim. Porque imagina o seguinte, que você está lá na fila do banco, você está pagando uma conta que você não tem nem ideia de onde você vai tirar dinheiro depois para você cobrir o tamanho daquele rombo, mas você precisa fazer aquilo, sua cabeça está fervendo, sua vida está toda enroscada, em casa as coisas não estão legais, você também já está sentindo que sua saúde não está boa, você está realmente num ponto de tensão. Você está ali na fila do banco. Pare e observe aquele espaço, as pessoas vibrando um campo de vida e pensa, a vida é muito maior do que esse momento que eu estou vivendo aqui. E se conecta com esse espaço maior. Se conecta com pequenos detalhes nas pessoas, né? O Gustavo Guitti costuma falar uma coisa que eu gosto muito, né? Ele fala, olha o pé das pessoas. Olha o pé, não existe nada mais humano, não existe nada mais convidativo para a gente pensar na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade, nessa vida imensa que a gente vive, que é o pé das pessoas. Quando você olha para o pé das pessoas, elas voltam a ser crianças, elas voltam a ser aquele ser puro, porque o pé é uma coisa que ninguém repara, alguém para olhar o pé, você está discutindo com alguém, deixa eu olhar o pé da pessoa, não. Na hora que você faz esse movimento, você está realmente expandindo a sua consciência dentro de cada vivência. As resistências, elas não brigam com esse pensamento, gente, aí que tá. Se eu ficar tentando trabalhar com a resistência, eu vou gastar muita energia para tirá-la dali. Eu tenho que começar a trabalhar com esse espaço vivo que se apresenta em todos os lugares, E aí vem um terceiro movimento que você pode pensar em trazer para dentro desse estado, que é buscar uma espontaneidade que não estava ali. Buscar dentro de você, e aí você já vai começar a perceber que isso é uma conexão com a tua natureza primordial viva, você buscar um lugar dentro de você aonde se alinha com o seu melhor, com o melhor que você pode oferecer naquele momento, com o melhor que habita em você. Eu não vou dizer que o problema vai desaparecer, você vai pagar a conta lá no caixa, você vai dormir com o IPVA do Porsche, você vai
fazer a sua transição de carreira sem se preocupar se vai ter dinheiro para pagar as contas, não. As pessoas ficam esperando esse tipo de solução, né? É engraçado isso, porque a gente que trabalha com atendimento, a gente percebe que as pessoas estão ansiosas, na verdade, para isso, para que a gente traga uma resposta que vai deixar ela dormindo tranquila, depois daquilo aí, depois que eu ouvi o giro energético que eu fiz com a Rita, eu não vou nem mais me preocupar, porque ela vai dizer exatamente para mim como que eu pago aquela conta. E se fosse assim, gente, olha, eu juro, eu ia trabalhar 24 horas por dia trazendo mensagem para vocês. Juro. Porque ia ser incrível, né? Eu poder resolver esse tipo de preocupação, ou quem quer que seja. Só que não funciona dessa forma. Normalmente o que a gente traz, o que a gente canaliza nesses trabalhos, são mensagens de como você pode ampliar ainda mais esse espaço. Só que se você não tem a consciência da conexão, como é que faz? A gente abre uma tremenda de uma janela para você na sua vida, mas se você não tem consciência, a gente, quando eu tô falando, não sou eu não, tá? Não sou tão poderosa assim, não. Às vezes eu falo, a gente são as forças do universo, né? As forças evolutivas. Essas forças que estão em comunhão com esse espaço, sou eu, que é você, somos todos nós somos representantes encarnados dessas forças. Então a gente tem essa janela imensa, a gente desperta a pessoa para essa janela, mas se ela não tem consciência para atravessar isso e para chegar lá do outro lado e se fazer presente, fica difícil. Que é justamente esse caminho de encontrar a sua espontaneidade, encontrar a sua forma de vivenciar aquilo, de fazer aquilo naquele momento. Você não precisa ficar feliz, você não precisa ficar radiante dando pulinhos, uau. A gente não precisa cair na artificialidade, mas a espontaneidade ela é um encontro com a nossa liberdade de poder escolher em que lugar nós vamos atuar no mundo. Então tudo bem, eu estou no banco, eu estou nessa consciência maior já de que a vida é muito mais do que aquela experiência que eu estou fazendo. Eu estou conectada com essas forças. Eu estou pulsando a minha natureza. E aí eu posso escolher orientar a minha frequência para trabalhar naquele momento numa plataforma amorosa. Não é ursinhos carinhosos. Tem gente que me assiste que não sabe o que são os ursinhos carinhosos, ou porque são muito jovens, né? Deve ter 8 anos de idade também, né? Porque eu não sou tão velha assim. Ou é, às vezes, de outro lugar, vive em outro país, alguma coisa. Ursinhos carinhosos eram um desenho, era um álbum de figurinha também, né? Eu lembro dos livrinhos e dos álbuns de figurinhas, que os ursinhos, eles eram muito fofinhos, assim, eles nunca reagiam a nada, tipo os Teletubbies, sabe? Nunca reagia a nada de maneira negativa, era tudo fofo, né? As pessoas quando ouvem, eu tenho impressão que quando as pessoas ouvem eu falar assim de plataforma amorosa, elas pensam nisso, né? Nos Teletubbies, aquele sol surgindo e a gente dançando, todo mundo junto. Não, isso seria muito chato, seria tedioso. Plataforma amorosa, gente, é a plataforma de criação. Tudo que a gente tem nesse mundo é construído na amorosidade da criação. A criação, ela é amorosa, ela é generosa, ela é uma abertura. Ela não é medo. Claro, existem criações que são feitas a partir de plataformas de medo, mas mesmo assim, o tiquinho de amor que tem ali é o responsável pela catalisação das manifestações. Amor é expansão de consciência, essa consciência de que a gente está submerso num espaço muito maior. É desse lugar que a gente consegue orientar a nossa frequência, não para aquela vibração que está na moda, que tá pulsando, que é bonitinha, que combina com o seu momento. Não, você vai vibrar a orientação que pulsa de verdade no teu ser e que conversa com você. Conversa com a tua ancestralidade, com a tua linhagem. Quando a gente começa a vivenciar os momentos menores, os micro momentos, né, o ordinário, com essa poesia consciencial. Eu adoro usar esse termo, eu acho muito, muito interessante. Eu acho que isso é uma poesia consciencial, é uma poesia que surge dessa abertura de consciência nesse momento, sabe? A gente sai da linguagem comum
de enxergar a vida dentro da mesma plataforma de medo que a nossa ancestralidade enxergava, que as pessoas normalmente enxergam, e a gente começa a escolher um lugar poético, realmente, para tocar a nossa energia, para a gente conduzir a nossa energia, sabe? É aquela... Sabe aquele boiadeiro que tinha lá o... Ai, eu escolho essas referências, depois eu não lembro o que é, né? O berrante. Aqui no Brasil chama berrante. O boiadeiro pega o berrante para conduzir a boiada dele, certo? Ele pode fazer um grito não, né? Um som extremamente grosseiro, né? Sei lá, agudo, um troço estranho. Ele pode fazer uma música. Ele pode transformar aquilo numa poesia. Talvez para o gado aquilo não faça muita diferença, mas para a gente faz. A gente precisa dessa poesia, dessa abertura de consciência, para a gente conseguir orientar a nossa frequência energética de uma forma menos impositiva, menos cálculo matemático, sabe? Pensa assim, visualiza assim, agora faz assim com o braço, faz assim com a cabeça, vira 50 graus e pronto, aí você está orientando sua frequência. Não precisa ser assim, pode ter essa poesia, desse movimento da gente entrar em conexão com a nossa natureza, com aquilo que é espontâneo na gente. E isso vai guiar a gente de muitas formas. Rita, isso significa que eu vou parar de pensar nos problemas e eu vou conseguir dar conta de tudo aquilo que eu quero materializar na minha vida? Talvez, né? Não sei, eu nunca consegui fazer isso assim 100% do tempo. Eu tô na tentativa também, que nem vocês. Pode ser, mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente ganha um contentamento e uma felicidade que vem da liberdade da gente poder escolher aonde a gente vai derramar a nossa atenção e a nossa energia. Que começam a materializar eventos diferentes, sim, existem inclusive muitos experimentos científicos que comprovam isso, tá? Isso aí não é só conversa de causa de boteco não, tá, gente? Isso realmente começa a manifestar uma série de possibilidades diferentes que conversam com pontos à distância, que fazem movimentações muito maiores do que a gente consegue imaginar com a nossa pequena mente consciente, assim. Mas a gente, sem dúvida, no primeiro momento, a gente vai começar a sentir o que é esse lance que todo mundo fala de orientar a frequência energética, de começar a vibrar. Começar a vibrar, gente, não é uma coisa ursinho carinhoso, Teletubby. Ai, agora eu vou manifestar uma coisa ali. Não é isso. É um movimento da nossa natureza. A gente é feito para ir orientando o nosso campo de forma livre. A gente orienta, mas ele pulsa de forma livre. Não é o que acontece. Hoje a gente vive preso dentro de condicionamentos. Então a gente precisa quebrar esses condicionamentos? Não, a gente precisa voltar para dentro dessa espontaneidade da nossa natureza. E é esse o convite que eu faço para vocês aqui, nesse episódio, para vocês começarem a repensar de forma mais profunda. Vocês estão percebendo que nossa conversa aqui é assim profunda, né? A gente traz uma temática aqui que está muito relacionado com o que está na mídia de forma bem simples, mas aqui eu trago numa versão mais profunda para vocês poderem utilizar sempre, porque eu acho que de que adianta uma ferramenta que você só vai poder usar uma vez ou outra? É para você utilizar sempre, para você se transformar nesse agente rebelde que quebra os protocolos, que te prendem, que te travam, que te bloqueiam a vida. Vai mudar de uma hora para outra? Não, isso eu falo por experiência, não vai, é prática, é treino. Mas chega uma hora que você começa a se associar muito mais com os espaços do que com os objetos, com os eventos, com as situações. Você não vai virar um balão de ar solto no céu, pode ficar tranquilo, tá? Você vai continuar agindo como todo mundo, você não vai ficar babando na fila do banco, pode ficar tranquilo. Às vezes também as pessoas têm essa ideia, né? Nossa, mas se eu começar a meditar na fila do banco, não, você não precisa começar a virar os olhos, sabe, tremer os braços, não precisa, vai tudo funcionar normalmente.
A minha dica é que você experimente. Coloque pequenas sessões de meditação no meio do seu dia, 5 minutos que seja para fazer esse processo, do jeito que você achar mais adequado, sem regra. Mas implanta essas pequenas rebeldias, essas ousadias dentro desse mundo tão cheio de condicionamentos, de protocolos que fraturam a nossa essência, que fragmentam a nossa conexão com a gente mesmo. Seja esse rebelde sem causa, ou com causa, ou com calça. Essa é antiga, hein? Essa ninguém lembra, um rebelde sem calça. Ninguém lembra disso. Olha, cada um com seus problemas, né? Vambora, gente, que tem mais uma semana pela frente aí pra gente. Até a próxima. Eu volto conversando mais com vocês sobre frequência energética, sobre campos energéticos, enfim. Essa conversa toda, extensa. Beijo pra vocês.